Esta pesquisa é realizada por um grupo que trabalha com educação à distância e acredita que educação à distância é inovação e expansão e, por isso, ela precisa de avaliação e pesquisa contínua. A este grupo, o secretário da Secretaria de Formação Profissional Tecnológica encaminhou uma demanda, uma solicitação. Ele queria ter mapeado as metodologias e experiências exitosas que implementam-se na rede TEC. Então, esse projeto de pesquisa nasce de uma demanda, de uma solicitação específica do Ministério da Educação. Ela tem uma abrangência nacional, envolveu 53 instituições, 43 pesquisadores da rede nacional e ela se efetiva no prazo de 1 ano. Nós iniciamos mesmo o trabalho em abril e estamos fechando os resultados da pesquisa em abril de 2014. Quando tínhamos uma fase de planejamento preliminar, montavam-se grupos pequenos em torno de algumas temáticas e eles, em geral, trabalharam também à distância, especialmente por meio de ferramentas de tecnologia da informação que permitem que as pessoas façam reuniões e discutam distintas vezes o assunto até que chegue um ponto, né? Uma vez que determinado problema de pesquisa tinha sido solucionado, pelo menos do ponto de vista do planejamento, por uma pequena equipe, em geral eram agregadas mais pessoas para as fases de execução, que podia ser desde uma revisão bibliográfica, ou então depois na fase da pesquisa qualitativa, ou mesmo, digamos, do aprimoramento dos instrumentos da pesquisa quantitativa. Então sempre teve essas duas dimensões, pequenos grupos para se pensar, grandes grupos para validar as metodologias que estavam sendo propostas e ao mesmo tempo executá-las. Esse movimento assim de abre e fecha foi decisivo no processo. E outra prática que foi, acho, decisiva foram os encontros presenciais, né? Nós tivemos diversos encontros presenciais, em alguns momentos com 40 pessoas em um laboratório aqui em Florianópolis, as pessoas trabalhando com condições, discutindo e aí resolvendo questões pontuais, né? Sempre tendo por trás um cronograma muito rigoroso. Nós estamos concluindo o trabalho no prazo e cada etapa foi concluída, grosso modo, no seu prazo, porque houve um comprometimento muito grande de todos. A nossa amostra é a nossa população toda. Então nós enviamos os questionários para todo mundo, para toda a nossa população. E aí vem a primeira pergunta: quantas respostas eu preciso para que aquele dado quantitativo tenha validade? Porque não é só obter resposta, mas tem que ter validade do ponto de vista estatístico. Tá? Então, nós, num primeiro momento, a gente fica muito angustiado aguardando as respostas, e elas chegaram adequadamente. Já houve uma adesão muito interessante de respostas, e isso favoreceu muito depois a análise dos dados. Bom, inicialmente nós tínhamos 53 instituições, né, que foram selecionadas para fazer a coleta dos dados da pesquisa quantitativa. Das 53 instituições, nós selecionamos 23 instituições para serem visitadas, né, uma visita em loco com 2 avaliadores, sempre uma dupla de avaliadores, que foi a instituição para ver efetivamente as condições, ver como que a EAD, né, os cursos da rede ETEC estavam ocorrendo dentro daquela instituição e nos polos de apoio presencial relacionados àqueles cursos que estavam sendo visitados, né? Então essa foi a sistemática de trabalho. E a gente sempre trabalhou com uma dupla de pesquisadores, porque realmente os olhares sempre são complementares, né? E dessa visita foram então vistas não só as instalações físicas dentro da instituição, como no polo de apoio presencial, como também foram entrevistados o responsável geral pela EAD dentro da instituição, o coordenador geral ETEC, da rede ETEC dentro daquela instituição, os coordenadores de curso, né? E se houvesse professores, até mesmo alguma conversa com algum professor que fizesse parte da equipe. Nos polos de apoio presencial foi entrevistado o coordenador do polo de apoio presencial,
né? E lógico, de repente alguém que fizesse parte da equipe, das atividades administrativas, que normalmente até nos guiava na visita dentro do polo. Foi uma experiência super rica, porque uma coisa é você coletar dados através de um formulário online, né? Outra coisa é você perceber determinadas sutilezas que só mesmo com a visita dentro do campus, na instituição, no polo de apoio presencial, é possível captar. Né? E aí foram utilizadas entrevistas mesmo, e as entrevistas elas foram gravadas, né? Para que possibilitasse depois, não uma transcrição literal, mas uma análise cuidadosa de todas as entrevistas e retirar dessas entrevistas as informações que fossem relevantes para a pesquisa do GPMEX. Particularmente tive a oportunidade de visitar cidades no interior do estado de Goiás, né? E para mim também eu nunca tinha ido, né, naquelas localidades, e para mim foi bastante interessante para reconhecer novas realidades, né? O Brasil é muito grande, tem uma diversidade bastante interessante, e às vezes as pessoas, né, que trabalham mais nos centros urbanos, etc., às vezes não têm essa condição de mensurar, né, essa diversidade, né, tão grande quanto o que nós temos aqui no nosso país. Então essa experiência para mim foi muito boa. Agora bem, concluída a fase quantitativa e a qualitativa, a coleta de dados e análise, nós podemos perguntar, muito bem, como nós vamos concluir o processo, afunilar todo esse conjunto de dados e informações num relatório executivo. Bom, não podemos esquecer que esse processo foi pautado por uma metodologia científica. Então, cada grupo de pesquisadores atuou com um norte definido pela metodologia que a coordenação do projeto optou por escolher. Então, não estamos falando de conjuntos de dados que não tem nenhum ponto de aderência, muito pelo contrário. Cada grupo de pesquisa foi preenchendo documentos pré-formatados que fazem parte dessa metodologia. Isso facilita muito o nosso trabalho final de poder compor um relatório final e um relatório executivo com os resultados. Eu, como gestor de educação à distância, de posse desse relatório, eu vou poder fazer assim, que ações dessas ações, nas diversas esferas, do pedagógico, infraestrutura, gestão, pessoas, que ações que eu estou fazendo e quais eu não estou fazendo, né? Então, isso vai me dar pistas até para fazer o meu planejamento estratégico como gestor da educação à distância. Acho que o relatório que está sendo produzido aqui, ele tem subsídios assim, de uma qualidade ímpar para a gestão estratégica lá do CETEC. Ele vai ajudar a dizer qual é o norte, para onde que deve ser apontadas as ações de fomento da educação à distância. O impacto desses resultados, eles podem direcionar políticas públicas, orientar novos cursos e desdobrar-se em novas pesquisas. Porque, na realidade, esse mapeamento do estado da arte da implementação da rede ETEC abre uma série de outros questionamentos, e um que a gente ficou com muita sede de fazer, mas o tempo não foi viável, que era de auscultar agora os estudantes.